Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara, sou policial penal no estado de Minas Gerais e hoje eu vim trazer, fazer aqui o nosso Vale Tudo, as nossas apostas finais para a sua prova da GCM de Duque de Caxias. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corra, já se inscreva, ative as notificações. A gente vai ter uma semana repleta de dicas aí, as nossas apostas para a sua prova que ocorrerá muito em breve, tá? Deixe seu like, seu comentário, para que você receba sempre conteúdos voltados para os concursos públicos de forma gratuita. Bom, hoje eu separei alguns assuntos aqui, nós vamos também resolver algumas questões. É sempre uma excelente forma de revisar a resolução de questões, possíveis abordagens, que podem aparecer na sua prova, tá? Então, vamos embora, que a gente tem muita coisa para ver, tá? Então, ó, na tela para vocês. Antes da gente começar de fato sobre aí, falar dos temas das nossas apostas para a sua prova, vamos fazer aqui uma visão panorâmica do seu edital, tá? Então, a banca é a EDIB. Nós temos previstas aí 400 vagas, mais cadastro de reserva. Então, pode ser que chame, todos os aprovados, inclusive os excedentes, porque a gente vai ter cadastro de reserva. O cargo é de guarda municipal. A idade é de 18 a 30 anos, tá? Então, 18 anos a ser comprovado na data da posse e 30 anos, no momento em que a inscrição foi realizada, já que a gente não sabe quanto tempo o certame ele pode durar. Então, a jurisprudência do STF é que a idade máxima ela seja aferida no momento da inscrição, tá? O vencimento base, é 2.912,50. E a gente tem outras gratificações. Esse é o vencimento base, tá? O nível de escolaridade é ensino médio. A prova ocorrerá, no próximo dia 20 de julho e as inscrições foram feitas aí até maio, tá? Nós vamos ter TAF e é necessário que tenhamos também o QCNH na categoria B. Além disso, nós não teremos prova discursiva, Ou seja, não teremos redação, tá? Então, esse aqui é o panorama do nosso edital, beleza? Então, vamos começar aqui com o nosso Vale Tudo. O primeiro tema que eu separei aqui pra gente é sobre o inquérito policial, especificamente sobre as características do inquérito policial. Então, o inquérito ele é um assunto previsto no seu edital, é muito provável que ele seja de fato cobrado, porque o inquérito ele é a estrelinha da matéria de direito processual penal. E minha aposta é que apareça algo relacionado às características do inquérito. A gente vai falar um pouco mais sobre o inquérito, porque realmente, eu creio que terá sim uma questão aí, pelo menos, de inquérito policial, tá? Então, começando com as características do inquérito. O inquérito, ele é um procedimento, investigatório. Se você não sabe, chegou aqui, caiu de paraquedas nessa aula, até ter uma noção do que seja inquérito, sabe que é para investigar, mas não sabe ali, os termos técnicos relacionados ao inquérito policial. Bom, o inquérito, ele é um procedimento investigatório, com a finalidade de levantar elementos de informação a respeito da autoria e da materialidade de uma infração penal, tá? Então, o inquérito, ele é um procedimento administrativo. Essa é a primeira característica do inquérito. Ele não é processo administrativo, muito cuidado com isso. Por quê? Por que ele não é processo? Não existe partes no inquérito, não existe lado A e lado B, tá? Por mais que nós tenhamos ali um investigado, o inquérito ele não serve, embora muitos tenham essa ideia equivocada, ele não será usado somente para subsidiar ali, que o titular da ação penal ingresse em juízo, tá? Ele pode ser também um meio de defesa, já que ao final, ao se concluir ali o inquérito, pode-se chegar à conclusão de que não houve materialidade, ou seja, que a infração penal não ocorreu, ou que aquele investigado não é o autor, tá? Isso acontece, mas
mais comum do que a gente imagina. Então, o inquérito ele é um procedimento administrativo, não é processo, porque não existe partes, né? Ao final do inquérito também a gente não vai ter aplicação de uma sanção, tá? Por isso que ele é um procedimento e não é processo. Além disso, pessoal, o inquérito ele é sigiloso. E esse sigilo, ele é necessário para resguardar, né, tanto ali a intimidade dos envolvidos, quanto a eficácia e eficiência das diligências que serão realizadas. Porque pense, se a investigação ela fosse aberta a toda e qualquer pessoa que quisesse ter acesso a ela, né? As diligências ali, elas se tornariam o quê? Inúteis, né? Por exemplo, se todo mundo soubesse que teria uma interceptação telefônica, que teria um mandado de busca e apreensão, tá? Agora, esse sigilo, a gente tem que tomar cuidado em relação ao defensor do investigado. Por quê? Nós temos uma súmula, a súmula vinculante 14 do STF, que fala que o defensor, ele tem direito de acessar os autos do inquérito em relação àquilo que já está documentado, tá? Tudo que já estiver concluído, o defensor, ele tem direito de obter conhecimento a respeito daquilo. Ele só não terá, gente, acesso àquilo que ainda está em andamento. Então, se há uma interceptação telefônica em curso, se tem um mandado de busca e apreensão para ser cumprido daqui 2, 3 dias, daqui uma semana, ele não vai ter conhecimento disso, né? Por motivos óbvios, senão ele vai avisar o cliente, tá? Então, assim, o que já foi concluído, o que já está documentado, embora o inquérito ele tenha essa característica de ser sigiloso, ele tem direito de acesso, beleza? Então, o inquérito, ele é sigiloso, o sigilo, né, vai resguardar a intimidade dos envolvidos. Olha só, às vezes, né, dependendo da infração penal que alguém é investigado, isso pode causar danos irreparáveis à sua imagem, ainda que, ao final, conclua-se que aquele investigado não era o autor ou que não houve, né, infração penal nenhuma, tá? Mas dependendo da situação ali, a mancha na imagem da pessoa, ela não consegue mais ser apagada. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém é investigado em crimes contra a dignidade sexual, tá? Então, lembrem-se dessa característica, né, do fato do inquérito ser sigiloso e lembrem-se da exceção ali em relação ao defensor ter acesso aos autos do inquérito sobre aquilo que já está finalizado, que já está documentado, beleza? A próxima característica do inquérito é que ele é escrito, tá? Então, ele é um procedimento escrito. Hoje, nós temos aí, né, com os avanços tecnológicos, registros em audiovisual, não tem problema, tá? Mas a característica, porque o nosso Código de Processo Penal, ele fala, né, que as peças do inquérito serão datilografadas e rubricadas pela autoridade policial. Datilografia, gente, é uma coisa, né, que hoje já é arcaico, mas na época que o nosso código, ele foi elaborado, né, o nosso Código de Processo Penal, ele sofreu inúmeras reformas, só que ele é uma coxa de retalhos, ele é de 1941. Ao longo dos anos, a gente vai tendo reforma, mas esses artigos, né, vão permanecendo, o legislador não faz a revogação, tá? Então, ele é um procedimento escrito, tá? Mas isso não impede registro, né, em vídeo e áudio, tá? Ele é um procedimento inquisitivo ou inquisitorial, é a mesma coisa. O que que isso significa? No inquérito policial, nós não temos exercício do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, porque justamente por ele ser um procedimento, esse contraditório, ampla defesa, alguém só vai se defender daquilo que está sendo apurado em inquérito policial posteriormente numa eventual ação penal, se aquele inquérito servir de base para, né, que o titular da ação penal ingresse em juízo. Aí é que o indivíduo vai ter oportunidade de se defender. Mas, professora, o investigado ele não pode ser acompanhado de um advogado, ele não pode ser assistido por um advogado durante as investigações? Pode, né? É um direito dele. Só que isso não desnuda o caráter inquisitivo ou inquisitorial do inquérito. Isso não muda o fato de que durante o inquérito não tem defesa, tá?
O advogado, ele vai mais a título de orientação, né? Às vezes ali orientando o cliente a não responder determinada pergunta, a exercer seu direito ali ao silêncio, tá? Mas exercício de defesa no bojo do inquérito policial não há, tá? Outra característica do inquérito é que ele é um procedimento dispensável. Nem sempre, para que a gente tenha uma ação penal, necessariamente nós vamos ter um inquérito policial antecedente, não é obrigatório. Ah, nós só podemos entrar em juízo ali, o Ministério Público só pode denunciar, o ofendido só pode oferecer a queixa se tiver um inquérito antecedente. Não, tá? O inquérito ele é dispensável porque se o titular da ação penal ele já tem todas as informações que ele precisa para ingressar em juízo, ele pode ir direto com o processo. Não, então, o inquérito ele não é obrigatório. E essa é a característica que mais cai a respeito do inquérito, tá? Então, lembrem-se, o inquérito não é obrigatório, ele é dispensável. Ele é um procedimento oficial porque ele é conduzido pela Polícia Judiciária, sob a presidência da autoridade policial, leia-se delegado de polícia. Então, as polícias judiciárias que nós temos, né? Polícias judiciárias estaduais, que são as polícias civis, e temos a Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal, tá? São órgãos oficiais do Estado, por isso que o inquérito ele é oficial, beleza? A gente não admite, né, a investigação criminal privada, tá? O nosso ordenamento jurídico não admite, beleza? Ele é indisponível. Não confundir a característica da dispensabilidade com a característica da indisponibilidade. Ele é indisponível porque a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Ah, professor, mas e se a autoridade, né, policial, delegado de polícia, que é o responsável ali pela condução do inquérito, ele chegar à conclusão de que aquele indivíduo que está sendo investigado não é o autor da infração penal ou, né, que sequer a infração penal ocorreu. No final do inquérito, gente, o delegado, ele faz um relatório, né, para encaminhar ali, tá, para o destinatário do inquérito. E nesse relatório, ele vai constar essas informações, tá? Mas mandar arquivar, ele não pode fazer, beleza? Porque o arquivamento do inquérito, ele é promovido pelo Ministério Público, beleza? Então, nenhuma hipótese, cuidado com questões tendenciosas, dizendo que a autoridade policial concluiu que não houve crime, que não houve materialidade, que não houve autoria e arquivou, né? Contando toda uma historinha para te induzir a erro. Em nenhuma situação o delegado pode mandar arquivar os autos do inquérito, tá? Que isso fique bem claro para você. Depois a gente tem a característica da discricionariedade. Essa característica é o seguinte, gente, o inquérito, né, a forma como ele vai ser conduzido, não existe uma forma fechada, uma forma taxativa. Não é uma receita que a gente vai seguir ali passo a passo. Isso vai depender muito do caso concreto, porque para cada situação nós vamos ter ali uma forma de condução. Existem situações que a gente vai ter que pedir quebra de sigilo bancário, né, quebra de sigilo telefônico, tá? Em outras não, a gente recolhe ali as imagens, né, do local e pronto, tá resolvido, tá? Então a forma de condução, ela vai variar de acordo com a conveniência e a oportunidade. É a autoridade policial quem vai decidir quais são as diligências que serão empregadas em cada situação. O artigo 6º do Código de Processo Penal, ele traz a seguinte redação: logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local e, aí tem lá, isolar, né, o local até chegar dos peritos, papapá, um monte de coisa, tá? E essa expressão deverá parece que é uma ideia de obrigação, né, obrigatoriedade, mas não é, tá? É só um rol exemplificativo do que a autoridade policial poderá fazer ali quando uma infração ocorrer. É óbvio, né, gente, que nós não temos, né, logística para que o delegado vá em todos os locais em que infrações penais acontecem, certo? Então, é só um rol exemplificativo. Então, lembrem-se, a forma de condução do inquérito é discricionária, vai variar, né, de acordo com o caso concreto, seguindo ali, né, a conveniência e a oportunidade.
E por fim, o inquérito policial, ele é um procedimento oficioso. O que que isso significa? Nós temos infrações penais que são de ação pública incondicionada, né? Como homicídio, roubo, tá? Essas infrações penais mais graves que não dependem da manifestação da vítima, não precisa da vítima ir lá e falar: olha aqui, delegado, eu fui vítima dessa situação, eu quero que a investigação ocorra. Não. Nessas infrações que são sujeitas à ação penal pública incondicionada, o inquérito ele vai começar de ofício, ele é oficioso, não precisa de ninguém ir lá e provocar a autoridade policial, né, para que o inquérito seja instaurado, ainda que a vítima não queira, ainda que os familiares da vítima não queiram. Se trata-se de infração penal cuja ação é pública e incondicionada, o inquérito ele vai começar independentemente da vontade de quem quer que seja, tá? Por isso que nós falamos que ele é oficioso, já que ele vai ser instaurado de ofício. Então, essas são aqui as características do inquérito policial, tá? Alguma delas vai estar na sua prova, então, né, tirem print aí para que vocês façam a revisão aí, né, antes da prova, tá? Aqui, gente, nós temos outro tema muito cobrado também, que são as notícias crimes, né? As notícias crimes, elas são as notícias de crime. A forma, né, pela qual a autoridade policial toma conhecimento que uma infração penal ocorreu, tá? E aí essa classificação, ela é doutrinária. A doutrina, ela vem, né, e cria ali as formas pelas quais a autoridade policial, o delegado de polícia, vai tomar conhecimento a respeito de uma infração penal. Então, a gente tem a notícia crime de cognição imediata, tá? Nesse caso aqui, a autoridade policial, ela toma conhecimento que uma infração penal ocorreu através das suas atividades de rotina, né? Das suas práticas rotineiras. Então, tá andando na rua, tá andando ali no local em que é circunscrição de sua delegacia e se depara ali com um cenário, né, de infração penal, ou tá assistindo televisão, né, e toma conhecimento de que uma infração penal ocorreu na área ali da sua delegacia, tá? E instaura, né, o inquérito de ofício quando a ação for pública incondicionada. Então, a notícia crime de cognição imediata, direta, espontânea, tá? Pode aparecer com qualquer desses nomes e é a mesma coisa. É quando a autoridade policial toma conhecimento de uma infração através de suas atividades rotineiras. Depois a gente tem a notícia crime de cognição mediata, né, indireta ou provocada. Aqui, a autoridade policial ela vai tomar conhecimento que uma infração penal ocorreu através de uma requisição formal, de um documento escrito, que pode ser ali, né, uma requisição do Ministério Público ou uma requisição do juiz, tá? Então, ele vai ser provocado, né? Vai chegar um documento ali formal informando que a infração penal ocorreu e pedindo para que o inquérito seja instaurado, tá? A notícia crime de cognição coercitiva. Aqui, a autoridade policial, ela toma conhecimento que uma infração ocorreu quando alguém é levado até a sua presença porque foi preso em flagrante delito. Porque a dinâmica, né, da prisão em flagrante, ela ocorre da seguinte maneira. O indivíduo ele é capturado, né, normalmente pela polícia militar ou pela GCM, né, e ele tem que ser levado à presença da autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que o delegado de polícia ratifique a prisão ou conceda fiança nos casos ali em que a lei permite, tá? Então, quando alguém é preso em flagrante delito e é levado para a delegacia, diante do delegado de polícia, e ele toma conhecimento, né, que aquela infração ocorreu, nós chamamos isso de notícia crime de cognição coercitiva. Nós temos, gente, a notícia crimes inqualificada ou também chamada de apócrifa, né, que é a denúncia anônima, tá? A denúncia anônima, por si só, ela não tem o condão de permitir que o inquérito seja instaurado somente com base nela. Porque pensem o caos que seria se o fulano não gosta de ciclano e ficasse ali ligando para o disque denúncia e fazendo denúncias falsas a respeito, né, do fulano, do ciclano, né? Então, assim,
que acontece? O Disque Denúncia, ele é muito válido, inclusive muitas infrações são elucidadas, né, através do Disque Denúncia, mas quando ocorre uma denúncia anônima, antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial ela precisa fazer o que nós chamamos de VPI, que é a verificação da procedência da informação. Então, suponhamos que alguém ligou para o Disque Denúncia dizendo que seu vizinho está fazendo, né, da sua casa ali um ponto de tráfico de drogas, tá? E, né, fez a denúncia anônima. Que acontece? Antes de instaurar o inquérito, a autoridade policial vai mandar verificar a procedência da informação. Então, vai até, né, uma equipe até o local ali de maneira despistada, né? Olhando o fluxo de pessoas naquele local entra e sai ali, né? Se há indício de fato que naquele local está ocorrendo traficância ali de entorpecentes, tá? E aí, concluído, né, verificada essa procedência da informação, aí sim nós poderemos ter a instauração do inquérito, tá? Além disso, né, nós temos também as delácios criminis, tá? Então, a gente tem a delácio criminis postulatória, que é quando a própria vítima, né, o ofendido ali, ele vai oferecer a representação nas ações penais que são condicionadas à representação. E temos a delácio criminis simples, que é a chamada notícia de qualquer do povo. É aquele, né, que tomou conhecimento, ele não tem nada a ver com o fato, mas ele procura as autoridades para relatar a situação. E isso está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Olha só, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito, tá? Então, né, aqui também tem a exigência aí de verificação da procedência da informação. A respeito do indiciamento, gente, quem nunca ouviu falar aí, né, na mídia, fulano foi indiciado pelo crime de corrupção passiva, né? O que é o indiciamento, tá? O indiciamento é a atribuição da autoria, né, ou da participação de uma infração penal, tá? Então, quem pode fazer o indiciamento, né? Quem vai dizer assim, olha, você, né, o indiciamento é pegar ali um sujeito e falar, ele é, né, muito provavelmente o autor da infração, atribuir a autoria a determinada pessoa. É exclusivo, o indiciamento ele é exclusivo da autoridade policial, somente o delegado de polícia é quem pode indiciar alguém, tá? E tem que ser uma coisa espontânea dele, ninguém pode pedir para que ele indicie. Ele, através da sua análise ali técnico-jurídica, é quem vai concluir pelo indiciamento ou não. Então, o juiz não pode mandar o delegado indiciar, o Ministério Público não pode mandar o delegado indiciar. Cuidado, porque isso já foi questão de prova várias vezes, dizendo que o juiz requisitou o indiciamento, né, ao delegado de polícia, tá? Isso não existe. É o delegado de polícia, ele tem autonomia para indiciar e somente ele, é uma atribuição exclusiva dele, beleza? O indiciamento ele pode ocorrer de duas maneiras. A gente pode ter o indiciamento direto, né, que é quando o indivíduo ele está presente, e temos o indiciamento indireto, que é quando o indivíduo está, por exemplo, foragido, quando ele está ausente, tá? Então, são as duas formas aí de indiciamento. Aqui, gente, a instauração do inquérito, como eu já mencionei, ela vai depender muito, tá, do tipo de ação penal que nós estamos falando, né? Ah, como que eu sei, professor, quando o crime vai ser de ação penal pública condicionada, a representação, requisição do ministro da Justiça, se vai ser de ação privada ou vai ser de ação pública incondicionada? No Código Penal, gente, a regra é que os crimes, né, que as infrações, elas sejam de ação pública incondicionada. Quando não for, né, a própria lei já traz essa exceção. Se você olhar o artigo 147, né, do Código Penal, que traz o crime de ameaça, vai falar somente se procede mediante representação, né? Ou se a gente vê lá os crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, tirando ali algumas exceções, sei lá, somente se procede mediante queixa,
tá? Que significa que está sujeito à ação penal privada, beleza? Então, vamos lá. A forma de instauração do inquérito, né? Nos crimes de ação pública incondicionada, tá? Pode ser instaurado o quê? De ofício, né? Sem nenhum tipo de provocação pelo delegado de polícia. Pode ser instaurado por requisição do Ministério Público, por um requerimento da vítima, através ali, né, do auto de prisão em flagrante, tá? Ou também uma requisição judicial. Nos crimes de ação pública condicionada à representação da vítima, sem essa representação, o inquérito não é instaurado. Gente, representação é diferente de boletim de ocorrência. Às vezes, né, a pessoa fala assim: eu fui vítima de um crime e fiz o boletim de ocorrência e não deu nada pro fulano. Mas sabe por quê? Porque às vezes o crime era de ação penal condicionada à representação, e essa representação não foi feita. O mero registro de ocorrência, o BO, né, que aqui em Minas Gerais é chamado de REDS, ele não significa que a investigação irá começar. É necessário que haja uma representação ali formal, no sentido de querer ver a persecução penal iniciada, tá? Então, sem, né, essa representação, o inquérito ele não começa. Os crimes de ação penal privada, tá? Nós também precisamos aí do requerimento da vítima. Então, se é um crime de calúnia, por exemplo, a vítima ela precisa ir, né, até a delegacia fazer um requerimento para que o inquérito ele seja instaurado. Em relação à conclusão do inquérito, né? Então, chegou-se ao final ali das investigações, é hora de concluir o inquérito. O artigo 10, ele diz o seguinte: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preso preventivamente. Contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, aqui a gente tem as duas informações. Primeiro, nós temos dois prazos, né? Um prazo para quem está preso, um prazo para quem está solto. O prazo para conclusão do inquérito de quem está preso, gente, é de 10 dias. E o prazo para conclusão do inquérito de quem está solto é de 30 dias. Só que no caso de quem está preso, o primeiro dia é contado da data da realização da prisão. Então, se o indivíduo ele foi preso às 23 horas e 50 minutos, é o primeiro dia do inquérito, tá? O prazo, né, do inquérito para concluir o inquérito, quando o indivíduo está solto, sempre pode ser prorrogado, tá? Desde que maneira justificada ali, né? Sempre pode ser prorrogado, né? Então, pode ser 30, mais 30, mais 30. No caso do investigado solto, nós tivemos uma alteração pelo pacote anticrime. Antes não poderia haver prorrogação, tá? Mas agora, né, o juiz das garantias, que é o juiz responsável ali pela fase da investigação, pela salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele indivíduo que está sendo investigado, ele pode autorizar a prorrogação por até 15 dias. Então, olha só, o artigo 3º-B, no parágrafo 2º, ele diz: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, a gente tem aqui, né, a possibilidade de que o inquérito, a conclusão do inquérito, no caso de investigado preso, né, seja prorrogado por mais 15 dias, até 15 dias, pode ser menos, tá? Pode ser 10, né, é até 15 dias, beleza? Então, guardem essa informação aí para a sua prova. Continuando aqui, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre prisão em flagrante. E eu comecei aqui separando, né, essa súmula vinculante aí, número 11, onde o STF trata sobre o uso de algemas, tá? Então, o que ela diz? Ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, gente, o uso de algemas, ele é excepcional, né? Então, tem que ser uma situação em que há resistência do indivíduo que está sendo preso, né? Há um receio de que ele fuja, ou ele está causando algum perigo à integridade física dele ou de terceiros, tá? E o uso de algemas, essa medida, né, excepcional, ela precisa ser justificada por escrito, porque senão haverá o que? Uma responsabilidade ali do agente, né, na esfera civil, administrativa e penal, além da responsabilidade civil do Estado de ter que pagar a indenização àquele indivíduo. Beleza? Então, é a súmula vinculante 11 do STF. Em relação ao uso de algemas em mulheres grávidas durante ali, né, o trabalho de parto, né, os atos preparatórios para o parto e um período ali subsequente à realização do parto não é permitido, tá? Então, a mulher que está ali nos atos preparatórios do parto, ou durante o parto, ou no período ali de puerpério imediato, logo após o parto, ela não pode ser algemada. Isso é com base, gente, em documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, tá? Então, a gente tem ali, né, documentos internacionais que protegem as mulheres grávidas, né, nessa situação, tá? O que é considerado prisão em flagrante? Então, a gente tem aqui o artigo 302 do CPP, que traz pra gente as situações de flagrante. Então, ó, considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º, está cometendo a infração penal. Inciso 2º, acaba de cometê-la. Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E o inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, aqui, gente, nós temos uma classificação também, né, criada pela doutrina a respeito das situações flagranciais, tá? Primeiro, a gente tem ali, né, o flagrante próprio, uma classificação do próprio artigo 302, tá? O flagrante próprio, né, ele vai ocorrer aqui nos incisos 1º e 2º, tá? Quem está cometendo a infração penal e quem acaba de cometê-la, tá? Então, nessa situação, né, o indivíduo que está cometendo ou que acabou de cometer, então o indivíduo ele está ali, né, com a arma em punho e ele está atirando na vítima. Ou então ele acabou de atirar, né, e está guardando sua arma para deixar o local. Se ele for pego neste momento, né, o flagrante aqui vai ser flagrante próprio, tá? Quem está cometendo ou quem acaba de cometer. O flagrante impróprio é o inciso 3º, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. A palavra-chave aqui, gente, no flagrante impróprio é a perseguição, tá? E muito cuidado, agora eu chamo a atenção de vocês em relação a um equívoco que muita gente acaba achando que é verdade. Não existe prazo determinado para quebra de flagrante, né? As pessoas, às vezes, principalmente, né, a crença popular é de que, não, passou 24 horas, saiu do flagrante, passou 48 horas, saiu do flagrante. Isso não existe. Vocês viram o 302 em algum momento citando, né, prazo ali para que a pessoa deixe de estar em flagrante? Não. O que vai determinar a cessação do flagrante é se a perseguição ela for findada sem que o indivíduo seja capturado. Então, enquanto a perseguição estiver ocorrendo, tá? E o indivíduo for preso, pode se passar horas, dias, inclusive, ele vai ser preso em flagrante. Eu sempre cito o exemplo daquele, acho que é Pablo, né, lá em Goiás, que se embrenhou no matagal e foi montada uma força-tarefa para capturá-lo. Ele tinha cometido uma série de infrações penais lá. A todo momento, gente, qualquer hora que ele fosse capturado, ele seria preso em flagrante delito. Acabou que no final das contas ele foi morto, né? Mas
é um exemplo de flagrante impróprio, tá? Quem é perseguido. E essa perseguição pode durar horas, inclusive dias, tá? O que vai interromper o flagrante é a cessação da perseguição, sem que o indivíduo tenha sido alcançado. Não existe prazo de 24 horas, 48 horas, não. Isso é uma crença popular. Então, cuidado, né? Porque já apareceu várias vezes em prova essas informações, porque confunde mesmo, tá? E por fim, nós temos o flagrante presumido. O flagrante presumido, ele está fazendo menção ao inciso 4º aqui do 302. Quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aqui não há perseguição, tá? O indivíduo ele vai ser encontrado ali, beleza? Numa situação, né? Então a gente teve, por exemplo, o roubo de uma moto. Uma moto foi tomada de assalto, era uma moto com as características assim, né? Assado, e depois o indivíduo ele é parado, né? Num local, no outro ponto da cidade, com a moto, empurrando uma moto com as características semelhantes àquela que foi tomada de assalto, tá? Então ele vai ser encontrado ali, né? Com um objeto, né, que faça presumir ser ele o autor da infração, tá? Então, essas são as classificações do artigo 302. Nós temos essas outras classificações, né, que fazem menção a outras espécies de flagrante, mas não essas do 302, tá? Mas que também aparecem bastante em prova. Então, a gente tem o flagrante esperado, né? Aqui, gente, a autoridade, ela sabe que vai ocorrer, né? Ela toma conhecimento ali, seja através do disque denúncia, tá? Através de interceptação telefônica mesmo, das próprias diligências de investigação, ela toma conhecimento de que uma infração penal vai ocorrer e ela se posiciona, né? Eles montam toda uma operação de forma a aguardar ali, né, o início das atividades criminosas para prender os indivíduos em flagrante. O flagrante provocado, aqui o indivíduo, né, ele é induzido por alguma autoridade policial a cometer uma infração, mas ao mesmo tempo em que essa autoridade policial ela induz aquele indivíduo a praticar uma infração penal, ela toma todas as providências para prendê-lo. Então por exemplo, a situação em que uma autoridade induz o indivíduo a oferecer propina a ela, para que no momento em que ela oferecer, prenda por corrupção ativa, tá? Isso é chamado pelo STF de crime impossível, beleza? Então, essa forma de flagrante não é admitida no nosso ordenamento jurídico. Nós temos o flagrante postergado ou também flagrante diferido. Nessa situação aqui, gente, nós vamos ter, né, um retardo da atuação policial para que mais indivíduos sejam identificados e presos. Então, a polícia tem informação ali de que um caminhão, né, que foi roubado, foi tomado de assalto ali, né, que tá com cargas valiosas, ele vai ser levado para um depósito, tá? Então a polícia, no momento em que o caminhão ele é assaltado, ela já poderia prender os indivíduos, mas ela aguarda, ela vai acompanhando todo o desenrolar ali da atuação criminosa, esperando que o caminhão seja levado para o depósito, para que lá ela prenda mais indivíduos que estão ligados ao fato, tá? Então é o flagrante postergado ou diferido. E nós temos também o flagrante forjado, né, que é uma forma de flagrante não admitida, né, em que há ali, na verdade, uma encenação para incriminar um inocente, tá? E é ilegal essa forma de flagrante, beleza? Então, aqui, ó, os procedimentos, né, que deverão ser adotados quando ocorre uma prisão em flagrante. Isso aqui cai demais, gente. Olha só, em relação à comunicação da prisão. Quando alguém é preso em flagrante, tá? Essa comunicação, ela precisa ser imediata ao juiz, ao Ministério Público, ao familiar do preso ou à pessoa que ele indicar. Então, o indivíduo foi preso em flagrante, imediatamente a gente vai comunicar da prisão e o local onde o preso se encontra ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou a pessoa por ele indicada. E em até 24 horas, e é aqui que as bancas ficam confundindo os candidatos, né? Ela confunde muito o que é imediatamente, o que é em até 24 horas. Então, cuidado, né? Imediatamente vai ser a comunicação da prisão e o local onde o preso está, né? Vai ser feito ao juiz, Ministério Público, a família dele ou alguém que ele indicar.
Agora, em até 24 horas, a gente vai ter o envio do auto de prisão em flagrante, tá? Esse envio vai ser ao juiz, tá? Então, vai enviar o auto de prisão em flagrante ao juiz, à defensoria pública, se o indivíduo ele não tiver advogado particular, né? Ele não apresentar nenhum advogado particular. E também, em 24 horas, vai entregar ao preso a nota de culpa. A nota de culpa é um documento, tá? É um documento que vai informar ali aquele preso os motivos pelos quais ele foi preso, qual é o crime, né? Quem é o condutor, quais são as testemunhas, se houver, tá? Então, isso é chamado de nota de culpa. Então, ele vai receber também até 24 horas. Então, tomem cuidado com isso. Comunicação da prisão é imediatamente ao juiz, ao MP, à família do preso, alguém que ele indicar. Em até 24 horas, a gente vai ter o envio do auto de prisão em flagrante ao juiz, à defensoria pública, se aquele indivíduo não tiver advogado particular, e também, em até 24 horas, ele vai receber a nota de culpa, tá? Agora, falando um pouco sobre a prisão preventiva, gente. A prisão preventiva, ela é uma exceção, porque no nosso ordenamento jurídico, a regra é que o indivíduo ele responda ao processo em liberdade. E para que ele passe ali o processo preso, né, os requisitos da prisão preventiva, eles precisam estar preenchidos, tá? Então, a prisão preventiva, ela pode ser decretada para garantia da ordem pública, evitar, né, o risco de reiterações, que aquele indivíduo continue a praticar infrações penais, garantia da ordem econômica, evitar que ele continue praticando infrações penais, mas relacionadas à ordem econômica, financeira, tributária, tá? Conveniência da instrução criminal, permitir que as provas elas possam ser formadas, né? Porque às vezes aquele indivíduo está destruindo provas, ele está ameaçando testemunhas, tá? E aí a gente pode ter a decretação da prisão preventiva neste caso. E também para assegurar a aplicação da lei penal, porque há risco que aquele indivíduo meta o pé, né? Que ele suma, que ele foraje, que ele desapareça, que ele vá para outro país, e aí nós não vamos ter aplicação da lei penal, tá? E aí pode ter também a prisão preventiva. Além desses requisitos, a gente, né, tem ali o precisa. A gente tem que ter a prova da existência do crime, né, que de fato o crime ocorreu, indícios suficientes de autoria, né, tem indícios ali veementes de que aquele indivíduo é o autor e o perigo que é gerado pelo seu estado de liberdade, né? Se ele ficar livre, é perigoso. Isso precisa ser demonstrado para que a preventiva ela seja decretada. E em quais hipóteses, além daqueles requisitos que a gente viu, a gente precisa ter aqui o enquadramento em alguma dessas hipóteses, tá? Precisa tratar de um crime doloso, né? Um crime em que o indivíduo ele tem intenção de produzir o resultado, ele tem vontade e consciência, ele põe ali a sua atuação de forma a produzir o resultado, tá? E além de ser um crime doloso, esse crime precisa ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, assim, a gente já exclui muitos crimes aqui. Os crimes que têm pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 anos, né, ou até 4 anos, não podem entrar aqui nesse critério. Outra situação em que é possível ali a decretação da preventiva, que o indivíduo ele seja reincidente em crime doloso, né? Então, ele é reincidente, já foi condenado, né? E dentro daquele período que a gente chama de período depurador, né? 5 anos, gente, depois de 5 anos ali que o indivíduo ele foi condenado, ele cumpriu pena e tudo, ele passou 5 anos, ele volta a ser primário novamente, ele vai ter só maus antecedentes por causa da condenação antiga, tá? Então, se for reincidente em crime doloso, não pode ser crime culposo, cuidado com isso, tá? E também se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, né? Que o indivíduo está ali ameaçando, né? Realmente quebrar ali a medida protetiva de urgência, é uma situação que envolva aqui violência doméstica familiar. E quando houver dúvida sobre a sua identidade civil ou quando a pessoa não fornecer os elementos ali, né, suficientes para esclarecê-la. E aí, nesse último caso aqui, assim que a identidade civil for esclarecida, se por outro motivo ele não dever ficar preso, ele vai ser solto, tá? Porque às vezes o indivíduo foi abordado ali na situação que ele está portando mais de 10 documentos, cada um com o nome.
todos com a sua foto, mas cada um com o nome, tá? E ele não consegue esclarecer ali. Se ele tá ocultando a sua identidade, muito provavelmente é porque tem coisa aí, e aí ele não vai ser colocado em liberdade, porque pode ser, né, que quando identificar, vai ver que tem mandado de prisão contra ele, enfim, tá? A possibilidade aqui da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? Então, a prisão domiciliar, no Código de Processo Penal, ela tem a finalidade de substituir a preventiva em determinados casos. Então, a gente tem aqui, quando o indivíduo for maior de 80 anos, ele pode ter a preventiva substituída pela prisão domiciliar. Quando ele estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, então é um indivíduo que está ali numa situação de câncer terminal, né? Não tem como manter ele encarcerado, tá? Quando o indivíduo for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, aqui, gente, pode ser homem ou mulher, tá? Desde que ele seja imprescindível aos cuidados dessa criança, né, menor de 6 anos ou com deficiência. Gestante em qualquer, né, tempo de gestação, tá? Antigamente exigia-se que fosse ali a partir do 7º mês, tá? Mas não há mais essa exigência. Pode ser em qualquer época da gestação. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tá? Ainda que ela não seja a única responsável pelo cuidado desse filho. Porque o homem, gente, caso ele seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompleto, tá? A mulher não precisa, se o filho ele tem menos de 12 anos, não precisa demonstrar que ela é a única responsável pelo cuidado desse filho. Agora o homem precisa, beleza? Então esses são os casos aqui. Outra coisa, né? A prisão, gente, especial, tá? A prisão especial, que é aquela prisão numa cela, né? Que não tem características ali de cela e tal, ela não é mais admitida, né? Segundo o STF, não foi recepcionada pela Constituição no caso de quem possui diploma de curso superior. Antigamente não tinha aquela situação, não, o indivíduo tem curso superior, ele tem direito ali a cela especial. Isso não existe mais, tá? Porque o STF diz que não foi recepcionado pela Constituição. Então, hoje, quem tem curso superior não tem mais direito à cela especial, beleza? Sobre a liberdade provisória, gente, a liberdade provisória, ela pode ser concedida mediante pagamento de fiança ou sem o pagamento de fiança, tá? Então, ela vai ser, né, a liberdade provisória é gênero e ela tem 2 espécies. A gente vai ter a liberdade provisória com o pagamento de fiança e sem o pagamento de fiança. A liberdade provisória, ela vai permitir que o indivíduo ele responda ao processo em liberdade e que ele seja ali preso somente se houver condenação, tá? A autoridade policial, o delegado, né, de polícia, ele somente poderá conceder fiança quando se tratar de infração penal que a pena máxima, tá, ela não seja superior a 4 anos. Porque se for superior a 4 anos, somente o juiz é quem pode conceder fiança, beleza? Situações, né, crimes que a gente não pode ter aí a liberdade provisória concedida mediante fiança, porque são inafiançáveis. Isso não significa que o indivíduo não possa responder ao processo em liberdade. Ele pode ter a liberdade provisória dele concedida. O que não pode é que ele alcance essa liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Então, a gente tem aqui, né, os crimes de racismo, tá? O crime de racismo, ele é um crime inafiançável, imprescritível, né? Então, se alguém, né, comete o crime de racismo, para que ele responda ao processo em liberdade, ele não pode se valer do pagamento da fiança, tá? Isso não significa que ele não possa responder em liberdade. Ele pode, mediante o quê? Liberdade provisória sem pagamento de fiança. Os crimes de tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, que são os 3 T's, né, os TTTs, e também os crimes hediondos, tá? Que são crimes mais graves. Os crimes hediondos, eles estão na Lei 8.072 de 90. Então, a gente tem lá homicídio qualificado, a gente tem extorsão mediante sequestro com resultado de morte, enfim, tá? Uma série lá de crimes que são, né, tidos como hediondos. Esses crimes são inafiançáveis.
Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse crime também, ele é imprescritível e inafiançável. São os dois crimes imprescritíveis que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, racismo e esse, tá? Que são aí, né, ações de grupos armados, né, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Nessa situação aqui a gente não poderá ter concessão de fiança, beleza? Outra situação também, né? Tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações que o juiz tiver imposto. Então, né, o indivíduo já foi beneficiado pela fiança anteriormente, mas ele não respeitou ali, né, as determinações judiciais. Aí houve o quebramento da fiança. Prisão civil ou militar. Então, aquele que foi preso ali por dívida, né, de pensão alimentícia, a gente não pode pagar fiança para sair, tá? E também prisão militar, porque o militarismo ele tem suas regras próprias, né, com base na hierarquia e disciplina. Beleza? O valor da fiança, esse valor ele vai variar, né, de acordo ali com a pena que for prevista, né, a pena privativa de liberdade máxima que for prevista para infração penal, então vai ser de 1 a 100 salários mínimos nas infrações, né, que tem pena privativa de liberdade máxima de até 4 anos e de 10 a 200 salários mínimos nas infrações que a pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Esse aqui é o valor da fiança. Agora vamos fazer aqui umas questões, né, rapidinho para a gente caminhar aí para o final do nosso Vale Tudo, tá? Então, ó, acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 60 dias quando o réu estiver solto. B. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, ausente esta, não poderá ser iniciado o inquérito policial. C. O inquérito policial é um documento formal e escrito, de forma que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem à prova, não acompanharão os autos do inquérito. D. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias, quando o réu estiver preso. Gente, a questão do prazo, né, de conclusão do inquérito, a gente viu, nós temos dois prazos, né, um para investigado preso, outro para solto. E não varia, esse prazo não varia, tá? A depender do tipo de ação. Se for pública, se for privada, tá? Isso não muda. Então, o prazo, né? Preso é de 10 dias. Esse prazo pode ser prorrogado pelo juiz das garantias por até 15 dias. E o prazo para concluir quando estiver solto é de 30 dias, que também pode ser prorrogado aí sucessivamente, né? Por 30, tá? Então, a letra A, ela está errada e a letra D também está errada, tá? Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito não pode ser iniciado sem esta, correto, é o que eu falei com vocês, né? Se precisa de representação, se não houver representação, o inquérito não vai ser iniciado. O mero registro de ocorrência não significa representar, tá? Então, às vezes a pessoa acha que não deu nada, mas é porque não houve representação, tá? Isso aqui é o gabarito da nossa questão. E a letra C, ela está errada porque os objetos, né, que interessem ali à prova, os instrumentos, eles vão acompanhar os autos do inquérito, tá? Então, se houve uma arma apreendida, tá? Então, isso vai acompanhar, beleza? Então, aqui, letra B, o nosso gabarito. Aí, artigo 10, né? Que é o que a gente viu a respeito do prazo. Questão 2. O inquérito policial é instaurado para investigar um crime. Uma das características do inquérito policial é A. Ter natureza pública e ser acessível a qualquer cidadão. B. Ser inquisitorial e escrito, conduzido pela autoridade policial. C. Ser conduzido pelo juiz. D. Ser um processo judicial com contraditório pleno. Então, olha só, a gente viu, né, características do inquérito, eu falei com vocês que cai bastante, né? Primeiro aqui, na letra A, o inquérito ele não é público, ele é sigiloso, né? Ele não vai ser acessível a toda e qualquer pessoa que queira acessar, tá? Então, aqui está errado. Ele é inquisitorial e ele é escrito. A gente viu que não tem contraditório e ampla defesa no inquérito. Isso faz com que ele seja inquisitório, inquisitivo, inquisitorial, né? Tudo a mesma coisa. E, além disso, ele é escrito, tá? Então, aqui está correto.
Ele não é conduzido pelo juiz, mas sim pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, e além disso, ele não é processo, né? Ele é procedimento administrativo. Então, a letra B é o gabarito. Questão 3. Considera-se uma forma de noticiar o crime a comunicação feita por qualquer pessoa do povo, oralmente ou por escrito, à autoridade policial ou a membro do Ministério Público ou a juiz, acerca da ocorrência de infração penal e que, após a autoridade policial verificar a procedência da informação, esta mandará instaurar o inquérito para apurar oficialmente o fato narrado. Essa espécie de notícia do fato criminoso denomina-se, então, aquela, gente, que é a notícia de qualquer do povo, né? É o quê? É a delatio criminis, tá? É a letra D. As notícias criminis, né, são as formas pelas quais ali a autoridade policial ela vai tomar conhecimento da prática de uma infração penal. Então, a direta, né, quando ele toma conhecimento através das suas práticas rotineiras, das suas atividades de rotina, né, tá vendo televisão, tá andando na rua. A coercitiva é através da prisão em flagrante e a indireta é através de uma provocação formal, um documento escrito, tá? Então, aqui é a letra D de dado. 4. Marque a única alternativa correta sobre o inquérito policial nos termos do Código de Processo Penal. A. Não cabe recurso do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. B. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. C. A autoridade policial não poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. D. O inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias se o indivíduo estiver sido preso em flagrante. E. O inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Olha só, se você não leu, né, os dispositivos no CPP sobre o inquérito, gente, que começa ali no artigo 4º até o 23, leia, tá? Porque as questões, elas se baseiam na lei seca. Então, você vai conseguir tranquilamente responder esse tipo de questão se você está familiarizado com a letra da lei, tá? Então, leia, leia e leia antes da sua prova, beleza? Então, aqui, ó, sobre o despacho, gente, que indefere o requerimento de abertura de inquérito, né? Quando o ofendido, ele vai lá, faz o requerimento, ou sua família, né? E o delegado, ele indefere, cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Então, cabe recurso para o chefe de polícia. O inquérito, né, nos crimes de representação, que depender da representação, não pode, sem ela, ser iniciado, né? Mais uma vez, cobrado aqui em questão, com alternativas diferentes, tá? Porque isso cai demais. Então, aqui é o gabarito, né? A autoridade policial pode proceder a reprodução simulada dos fatos. O que é essa reprodução simulada dos fatos? Quem nunca viu, principalmente em crimes mais midiáticos, que há uma grande repercussão, eles tentam reproduzir o máximo ali do que houve no dia do crime. Então, casos como Elisa Samúdio, a Matsunaga lá, do Matsunaga, né? A da Susana von Richthofen, tá? Faz uma reprodução simulada do que teria ocorrido ali na data daquele crime, tá? Isso é possível desde que não contrarie a ordem pública, tá? Então, o artigo 7º lá, ele fala a respeito da reprodução simulada dos fatos, tá? É possível. O inquérito deve ter o prazo, né? Sobre o prazo aqui a gente já tá cansado de saber, é outra coisa que cai demais, como vocês podem ver. Então, que gabarito é a letra B. Questão 5, para a gente finalizar aqui que o nosso prazo está encerrando. Olha só, Francisco, reincidente na mesma conduta delituosa, foi flagrado por José, gerente da fazenda de Roberto, no momento em que tentava furtar 2 bois reprodutores de alto valor da propriedade rural. Com auxílio de outros empregados da fazenda, José conseguiu conter Francisco e o conduziu imediatamente à delegacia de polícia da região. A autoridade policial colheu o depoimento de todos os envolvidos e de 2 testemunhas que presenciaram o fato delituoso e que confirmaram a suspeita da tentativa de furto. Nessa situação hipotética, de acordo com o CPP, a autoridade policial A. Deverá lavrar auto de prisão em flagrante de Francisco e recolhê-lo à prisão, exceto no caso dele livrar-se solto ou de prestar fiança, visto que o flagrante realizado por José é legal e classificado pela doutrina como flagrante perfeito ou real. B. Poderá lavrar o auto de prisão em flagrante de Francisco desde que o proprietário da fazenda ofereça representação contra ele.
C. Não poderá lavrar auto de prisão em flagrante de Francisco, pois José não é o proprietário dos animais objeto da tentativa de furto. D. Não poderá lavrar o auto de prisão em flagrante de Francisco, uma vez que a prisão em flagrante realizada por José é considerada hipótese de flagrante legal. E. Deverá lavrar o auto de prisão em flagrante de Francisco, uma vez que a prisão em flagrante realizada por José foi legal, sendo denominada pela doutrina de flagrante imperfeito ou quase flagrante. Então, olha só, gente. Nós temos, tá lá no artigo 301, a classificação que a gente chama de flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Qualquer do povo pode prender quem quer que se encontre em estado de flagrante delito e as autoridades policiais, seus agentes, deverão prender, tá? Então, qualquer do povo vendo a situação ali de flagrante pode, não é uma obrigação, né? É uma faculdade que a lei traz. No caso aqui, né, o José, ele prendeu o Francisco, porque o Francisco estava cometendo ali o crime de furto, que é um crime de ação pública incondicionada. Mas, independentemente, né, qualquer do povo pode, seja um crime de ação pública incondicionada, condicionada, tá? Prender quem está em flagrante delito. Então, aqui, a nossa alternativa é a letra A, porque o delegado de polícia ele deverá lavrar o auto de prisão em flagrante e recolhê-lo à prisão, a não ser que ele estipule, né, uma fiança, porque o furto é um crime afiançável e a pena máxima dele, né, o furto simples ali, é até 4 anos, né? Só que no caso aqui ele tentava furtar bois reprodutores, né? Mas aí, se o indivíduo não livrar-se solto, ele vai ser recolhido à prisão, tá? Porque o flagrante realizado por José é legal e ele é classificado como flagrante próprio, flagrante perfeito ou real. Por quê? Porque o José prendeu o Francisco, né? Ele prendeu o Francisco no momento em que ele estava ali praticando a infração penal, tá? Então, letra A. Bom, pessoal, e assim nós encerramos o nosso Vale Tudo. Eu desejo a você uma excelente prova. Eu espero que aqui na nossa revisão ela possa agregar aí na hora da sua prova e que você possa gabaritar as questões de direito processual penal, tá? Deixe seu comentário, seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Boa prova a todos, eu tenho certeza que você fez a sua parte e deu o seu melhor, tá? Eu desejo uma excelente prova e a gente aguarda aí o feedback da aprovação. Até mais, tchau, tchau.